Olá pessoal, tudo bem? Professor Wallace, o seu professor de Física. E aí galerinha, como é que vocês estão na quarentena? Estudando bastante, né? Então vamos lá para mais uma aula de hoje. Na aula passada nós terminamos o estudo sobre eletrostática, tá bom? Nessa aula nós vamos começar com um novo conteúdo, tá bom? Mas esse novo conteúdo dá continuidade ao conteúdo de cinemática, tá bom? Esse conteúdo de agora, ele tem a ver com o movimento circular uniforme. Lembra que nós começamos a estudar sobre o movimento uniforme? Lembra que no movimento uniforme a velocidade era constante? Aqui no movimento circular, ele vai ter também uma velocidade constante, tá bom? Igualzinho do movimento lá uniforme. Só que a grande questão é que quando nós fizemos as análises, né, na cinemática do movimento uniforme, a trajetória do móvel era uma linha reta. Agora, como o movimento é circular, a trajetória é a forma de quem? De um círculo. Então o móvel agora vai estar numa trajetória fixa, né? Que é uma trajetória chamada de trajetória circular. Então agora a gente vai acrescentar mais algumas grandezas, vamos analisar novas formas também de analisar o movimento, ok? E também sabemos que toda vez que um objeto ou algo se movimenta no movimento circular, simplesmente ele também acrescenta mais uma grandeza aí, que não é só mais o deslocamento, acrescenta uma grandeza angular, uma grandeza de ângulo, porque o ângulo, além da posição do móvel variar a cada momento, o ângulo em que esse móvel se encontra em cada momento também vai ser diferente em uma circunferência, tá bom? Exemplos aí de movimentos circulares uniformes. Um exemplo, um carro, né? Se estiver andando em volta de uma praça circular, com uma velocidade constante, ele pode ser um exemplo de um movimento circular, tá bom? Uniforme. Outro exemplo de movimento circular uniforme. O movimento de alguns planetas em torno do Sol, onde a sua órbita é quase circular, por exemplo, Mercúrio, né? A Terra pode ser considerado também um movimento circular em torno do Sol. Outro exemplo, a Lua em torno da Terra também pode ser considerado um movimento circular, porque sua órbita é quase circular, beleza? E então, o movimento dos relógios, dos ponteiros dos relógios, também pode ser considerado um movimento circular. Gente, são N aplicações. Outro exemplo, quando você tem lá aquele cavalinho lá, o tal do carrossel, né? Pessoas girando aquele cavalinho do carrossel, também é um movimento circular uniforme. Na trajetória de uma roda gigante, também pode ser considerado um movimento circular uniforme. Então, gente, aplicações no nosso cotidiano do movimento circular uniforme tem N aplicações, muitas aplicações. E é isso que a gente vai analisar agora, tá bom? Então, como o próprio movimento diz, a trajetória ela é circular. Se é circular, ela tem alguma coisa a ver com ângulos também, beleza? Porque não só mais a trajetória, né, vai mudar com o tempo, também o ângulo mudará, ok? Então, só tem aqui, ó, dois pontos, né? Numa trajetória diferente, essa parte aqui do círculo eu vou chamar de arco, né? É uma parte do círculo, a gente chama de arco. Esse arco aqui, ó, vai ser a distância que o meu objeto vai andar. Por exemplo, desse ponto até esse, ele consegue andar uma parte do círculo, ou seja, um arco, que nós vamos chamar de S, né? Aquele S lá do deslocamento lá, que é a posição ou a distância, tá bom? A gente vai chamar de S. E uma outra grandeza que nós vamos encontrar agora é a grandeza angular, tá bom? Que a gente vai chamar de θ, que é o ângulo, né, feito por essas duas posições aqui, ó. Por essas duas distâncias, nós temos o que? Um arco. E esse arco, ele tem referente a ele um ângulo, tá bom? E a distância do centro da circunferência até a sua extremidade, isso aqui é o raio, tá bom? Então esse ângulo aqui, ele vai depender diretamente de quem?
dessa distância que ele andar, ok? Dividido por quem? Pelo raio. Pelo raio da sua circunferência. Então, por exemplo, quanto maior essa distância, maior é o ângulo que ela tem que fazer, né? Maior o seu ângulo. Quanto menor o seu raio, também maior o seu ângulo. Quanto maior o raio, menor é o ângulo que ele tem que percorrer. Beleza? Então essas grandezas aqui, ó, elas estão relacionadas, tá? O ângulo está relacionado a quem? A distância, né, que eu ando no meu círculo, dividido pelo raio do meu círculo. Beleza? Pessoal, a grandeza angular, ela pode ser dada em duas unidades. Ok? Quais são as unidades? Graus ou radianos. Lembrando que graus e radianos não é uma grandeza dimensional, que você vai falar assim, ah, mas qual que é a dimensão do grau, qual que é a dimensão dos radianos? Não, a gente utiliza para saber que tem uma certa variação, né, angular no ângulo, né, que ele faz, ok? Então pode ser medida em graus ou radianos, beleza? Pessoal, olhando aqui num círculo trigonométrico, olhando por graus. Lembrando que lá, ó, se for em graus, vai começar em 0 graus. A gente sabe que esse ângulo aqui, ó, que faz parte do primeiro quadrante, aqui em cima é 90 graus. Se eu descer mais aqui, até aqui embaixo, a metade, né, da circunferência. Se eu andei só até a metade, eu andei 180. Se eu andei mais um quadrante, eu vou andar até 270 graus. E se eu fechar aqui tudo, eu fiz uma circunferência completa, que deu 360 graus. Beleza? Olha, se eu quiser fazer isso aqui em radianos e saber esses mesmos valores aqui em radianos. Olha, se ele está aqui deitado aqui, ó, em radianos é 0 radianos. Beleza? E aqui em cima, no primeiro quadrante, o que equivale a 90 graus, equivale a π sobre 2. Beleza? 90 graus é π sobre 2 radianos, tá bom? E o 180 é o próprio π, ok? E o 270 vai dar 3π sobre 2, tá bom? 3π sobre 2. E se ele completar tudinho aqui, completa uma volta, quando ele completa uma volta certinha, ele vai completar 2π. Então, portanto, 360 graus, ok, gente, equivale a uma volta completa que vale 2π radianos. Então, a gente tem essas duas unidades que a gente pode trabalhar quando a gente trabalha com círculos, tá bom? Quando a gente trabalha com circunferências. Ou você pode utilizar em graus, ou você pode utilizar em radianos. Lembrando que, na maior parte dos exercícios, eles cobram que você sabe essa unidade aqui em radianos, beleza? Que é essa outra parte aqui. Então você pode fazer uma conversão. Olha aqui, usando a regra de 3, você pode fazer isso aqui, ó. Π radianos, né? O π vale 180. Então, se eu quero saber, por exemplo, qual é o valor em radianos em graus, você faz a regrinha de 3. Fazendo a regrinha de 3, você não tem erro nenhum. Utilizando essa referência aqui, ó, que o π sempre vai valer 180. Você consegue converter qualquer valor de graus para radianos simplesmente. Só que a grande questão é o seguinte: quando eu estou, né, dando numa trajetória circular, vou começar aqui, vou fazer minha trajetória, vou andar por esse caminho, vou andar por esse caminho, vou andar por esse caminho. E se eu quiser saber, né, se eu, por exemplo, marcar esse ponto, e eu quiser saber quanto tempo eu gasto para voltar nesse mesmo ponto de novo, eu pego lá o meu cronômetro, ligo no meu cronômetro e gasto, né? E vou olhar lá, ó. Eu gastei, por exemplo, 1 minuto para dar uma volta na praça, né? Gastei 2 minutos para dar uma volta na praça. Eu gastei 15 minutos para dar uma volta na minha praça. Eu gastei 1 hora para dar uma volta completa numa pista, né? De uma cidade a outra de forma circular. Então, quando você marca esse tempo, quando você dá uma volta completa, esse tempo que você gastou, a gente vai chamar ele a partir de agora de período, tá bom? Que a gente vai representar pela letra T.
período é o tempo gasto para que o objeto dê uma volta completa na sua circunferência. Beleza? E a gente pode também relacionar isso a um outro fator que é chamado de frequência. O que seria essa frequência? O que a frequência mede? A frequência mede o número de voltas que você consegue dar em determinada unidade de tempo. Vamos supor aqui, ó, que eu estou aqui nesse ponto aqui, eu consigo dar 30 voltas, né, durante 1 minuto. Eu consigo, em 1 minuto, dar 30 voltas aqui. Ah, aí você vai olhar, qual que é a minha frequência? Uai, é o número de voltas dividido pelo meu tempo. Aí você vai pegar aqui, ó, 30 dividido por 60, 30 dividido por 60, vai dar o quê? Consigo dar 30 voltas em 60 segundos. 30 dividido por 60 dá 0,5. Ou seja, em cada segundos que passa, eu consigo dar meia volta, né? Em cada segundos que passa, eu consigo dar meia volta. E em 2 segundos, eu consigo dar uma volta completa. Beleza? É mais ou menos isso. Ó, um exemplo de frequência. Você está analisando um motor, né? O motor pode ser, por exemplo, de um liquidificador ou então um motor do seu ventilador. A gente sabe que o ventilador tem vários tipos de velocidade, tem velocidade mais rápida, mais devagar, mas vamos pegar uma velocidade X lá, aí você conta lá aquelas pá do ventilador. Quantas voltas que aquela pá consegue dar, por exemplo, em 1 minuto? Aí você conta lá, ela conseguiu dar 1000 voltas, né, tipo assim, 600 voltas em 1 minuto. Ela deu 600 voltas em 1 minuto. 1 minuto é 60 segundos, não é isso? Então você vai pegar aqui os 600 dividir por 60. Qual que é a frequência? Vai ser 600 por 60, vai ser 10, não é? Então, pessoal, é isso que você vai encontrar. A frequência seria 10. 10. Aí a gente vai ver agora qual que é essa unidade, beleza? Então, bota no coraçãozinho de vocês que sempre o período vai ser o tempo gasto para dar uma volta completa, e a frequência sempre vai ser o número de voltas que eu consigo dar numa determinada unidade de tempo, tá bom? Existe uma relação entre o período e a frequência. Essa relação é uma relação inversa, tá bom? O período é 1 sobre a frequência. Ou, se você quiser encontrar, por exemplo, se você tem um período e quer encontrar a frequência sempre vai ser 1 sobre o período. Os dois vão ser o quê? Trocados, né? Então, quando isso acontece, a gente fala que essas duas grandezas, o período e a frequência, são inversas, ok? Qual que é a unidade, então, da frequência? É 1 sobre segundos. 1 sobre segundos, isso aqui é a unidade que a gente utiliza, né, que a gente mais utiliza para a frequência, que é chamado de Hertz. Então, todas as unidades de frequência, a gente vai utilizar Hertz, tá bom? Hertz é a unidade para frequência, tá bom? Pode ter outras unidades para frequência? Claro que pode ter sim, ó. Rotações por minutos. Você olha lá, quantas rotações eu consigo dar em 1 minuto? Geralmente isso... utilizar isso aqui para motores. Ou rotações por segundos, né? Também para motores. Ou rotações por hora. Quantas rotações eu consigo dar por hora? Ou rotações por dia. Ou rotações por mês. Ou rotações por ano. Ok? Pessoal, nesse momento agora nós vamos estudar a velocidade angular média. O que mede a velocidade angular? A velocidade do ângulo, né, que um corpo faz. Se você gira esse corpo, né, esse corpo ele gira com determinada angulação. Então é isso que a velocidade angular média faz. Calcular qual que é a variação desse ângulo com o tempo, tá bom? Então, ó, olha aqui um exemplo. Vamos supor que inicialmente eu tenho um corpo que esteja nessa posição aqui, né? Aí eu pego ele aqui, ó, e trago ele para cá. Ele vai andar uma determinada, né? Ele vai andar uma determinada quantidade de angular, né? Determinada quantidade de um ângulo. Ele vai andar um ângulo aqui, ó. Se ele parar nessa posição, que eu vou chamar, por exemplo, posição angular 1. Então, vou chamar aqui de θ1.
tá bom? Deixa eu voltar e colocar aqui, ó. Tá? Aí se ele vir aqui, ó, e continuar a andar, por exemplo, ele sai daqui, andou até aqui. Se ele continuar a andar e parar nessa outra posição aqui, ó, que eu vou chamar de posição angular 2, tá bom? Que eu vou chamar aqui de θ2, tá? Se eu quero saber a variação deste meu ângulo, se eu quero saber qual foi a variação desse meu ângulo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, ó, θ, delta θ, certo? Que significa o quê? Ângulo final menos o ângulo inicial. Ou seja, θ2 menos θ1. Lembra lá da variação da posição, quando a gente tinha a velocidade média, que era a posição final menos a posição inicial? Então a mesma coisa aqui, ó. A velocidade angular média mede isso, né? Como se fosse a posição, mas a posição que ele está medindo aqui, ó, é a posição dos ângulos, tá bom? Então é isso aqui, ó. Se eu quero saber a velocidade angular, é simplesmente eu dividir a variação do ângulo dividido pela variação do tempo, tá? Olha aqui um exemplo. Vamos supor que essa posição 1 aqui, ó, do θ1 vale 30 graus e a posição do θ2 vale 60 graus. Vamos supor que ele fez essa variação aqui, ó, daqui até aqui, ele demorou 10 segundos para fazer essa variação do ângulo. Então, qual que é a sua velocidade angular média? Olha aqui, vai ser, ó, θ2 menos θ1, ou seja, 60 menos 30, dividido por 10, beleza? 60 menos 30 dá 30, dividido por 10, 3. Ah, dá 3. 3 o quê? Graus, né? Por segundo. Então, o que está querendo dizer é o seguinte, qual que foi a minha mudança aqui de ângulo? A cada 3 segundos ele muda tipo assim, a cada segundos ele muda 3 graus. A cada segundos ele anda 3 graus. Para ele gastar aqui, ó, de 30 graus até 60 graus, a cada segundo que passou ele andou 3 graus. Beleza? Qual que é a aceleração angular média? Pessoal, mesma coisa da aceleração anterior. Aceleração anterior não era a variação da velocidade pelo tempo? Então a aceleração angular tem que ser o quê? A variação da velocidade angular pelo tempo. Então a aceleração angular média é dada por quem? Ó? Por gama. Essa letra que parece um Y aqui, ó, é um gama. Então, ó, gama é igual a variação da velocidade angular dividido pela variação do tempo. Lembrando que essa letra aqui é uma letra grega também, que chama ômega, tá bom? Para representar quem? A velocidade angular média. Beleza? Pessoal, olha um exemplo aqui, ó. Uma pessoa que está em repouso na superfície da Terra terrestre sobre a linha do Equador. Considerando que o raio da Terra vale 6.000 quilômetros, né? E que π é igual a 3, a velocidade linear da pessoa devido ao movimento de rotação da Terra em quilômetros por hora é... Pessoal, o que acontece? Aqui tem a Terra, né? Que é uma esfera, e tem uma pessoa aqui. O que a gente sabe? É o movimento de rotação da Terra, que é esse movimento aqui que a Terra faz sobre si mesmo, né? Que demora... E o que significa rotação? Rotação é o movimento que realiza a Terra girando sobre si mesma. Este movimento é o que determina a sucessão dos dias e das noites. Para realizar esse movimento, a Terra demora um dia inteiro. Quanto tempo para a Terra rodar sobre si mesma? 24 horas, beleza? Então uma pessoa aqui, ó, na superfície da Terra, ele quer saber qual é a velocidade com que ela roda dessa maneira aqui, ó, em quilômetros por hora. O que a gente sabe? Que a velocidade, quando ela faz isso aqui, qual que é o estilo de trajetória que ela está fazendo? É um círculo, não é? E qual que é o comprimento do círculo? Lembra lá, ó, da geometria que o comprimento da circunferência vale 2π vezes r? Esse é o comprimento, ó. Essa é a distância que eu ando no meu círculo. O máximo que eu posso fazer é 2π vezes r. Então, portanto, ó, qual que é a velocidade lá? Lá da velocidade média, lá,
velocidade é igual a quem? Não era ΔS dividido por ΔT? Olha aqui, ó. O ΔS é a distância. Qual que é a distância máxima que eu posso percorrer? Que é o comprimento da circunferência. Que vale quantos? 2 vezes π vezes o raio. Ok? E o tempo continua o mesmo. Tá bom? Então, ó, se eu quero saber essa velocidade aqui, ó, só substituir os dados, ó. 2 vezes π, tá bom? Só que o π, ele falou aqui que vale quantos? 3. Qual que é o raio da Terra que ele deu? 6.000 quilômetros. 6.000. E o ΔT? Uai, é o tempo que a Terra demora para dar uma volta, que é quantos? Um dia, que é 24 horas, ok? Então, divide por 24 aqui, ó. Pessoal, aí você vai fazer essa continha aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 6.000 dividido por 24. Fazendo essa continha aqui, você vai encontrar 1.500 quilômetros por hora. É uma velocidade pequena e uma velocidade alta. Altíssima, né? Então, ó, só que a gente sente essa velocidade aqui na Terra? Não sente, porque a gente está na Terra. Igual um exemplo, você e seu pai dentro de um carro a 100 km por hora, a 150 km por hora. Você sente uma diferença entre seu pai e você? Não. Mas seu pai, você está com velocidade altíssima. Então por isso que nós não sentimos, mas nós estamos, né, cotidianamente com essa velocidade aqui de rotação, tá bom? Nós não sentimos. Nós só sentimos, pessoal, quando nós temos variação dessa velocidade. Que quando tem essa variação, nós sentimos os efeitos, que é de quem? Da aceleração. Por exemplo, se você cai de uma determinada altura, sua velocidade vai mudando com o tempo. Então você sente essa aceleração. Então suas vísceras, né, meio que dá uma mexida nos seus órgãos internos e você sente essa aceleração. Quando você está brincando aqueles brinquedos lá do Ita, lá, aqueles brinquedos chiques dos lugares lá, que você cai de bungee jump, ou que você roda determinada coisa, quando você roda, os seus órgãos internos sentem essa variação da velocidade. E isso é aceleração, tá bom? Como essa velocidade é uma velocidade constante, não muda, então, portanto, a gente não sentimos, tá bom? Pessoal, até nesse momento aqui nós estamos analisando o movimento circular uniforme, onde a velocidade, né, onde a velocidade do móvel na trajetória, ela não muda, ela é constante, tá bom? E por isso a gente viu que a velocidade angular, ela é constante, ela não muda, né? Então, o que a gente viu lá? Que a velocidade angular não é Δθ por delta dividido por ΔT, onde Δθ é a variação da velocidade angular e o ΔT é a variação do tempo? Tá. No movimento uniforme circular, isso aqui é constante, tá bom? Então, pessoal, vamos ter que dar nomes a algumas coisinhas aqui, tá bom? Para a gente desenvolver essa velocidade angular de uma maneira mais completa, tá bom? Vamos lá. Quando você dá uma volta completa na circunferência, você está andando no círculo, certo? Então, se você pega esse ponto aqui e começa a marcar os graus, se você dá uma volta completa, você andou nessa circunferência 360 graus, beleza? Uma volta completa. Se você está andando em radianos, que é o que a gente mais vai utilizar, uma volta completa em radianos significa 2π, beleza? Outra coisa, que quando a gente dá uma volta completa relacionada ao tempo, o ΔT, que é esse ΔT aqui, a gente está chamando de período, lembra? Guarda isso aí. E também outra relação, que a frequência é o inverso do período, é 1 sobre t, tá bom? Então com isso dá para a gente reescrever a velocidade angular da seguinte maneira. O Δθ, né, que é uma volta completa na circunferência, vale 2π, ok? E que o tempo, agora, ΔT, é o período, que vale quantos? T. Beleza? Sabendo que a frequência é 1 sobre o t,
Então podemos reescrever isso aqui dessa seguinte maneira, ó. 2π vezes a frequência. Pessoal, essas duas maneiras aqui, ó, são duas formas de eu escrever a velocidade angular, tá bom? A velocidade angular do meu móvel. Lembrando que a unidade, né, para a velocidade angular, o básico que a gente vai utilizar é rad por segundo, beleza? Lembrando que radiano é uma grandeza adimensional, não tem dimensão. Mas a gente utiliza rad para denotar que a gente está falando de ângulos, beleza? Podemos fazer também a relação, pessoal, entre a velocidade angular e essa outra velocidade de V aqui, que é chamada de velocidade linear, né? Que é a velocidade que o móvel está. Por exemplo, metros por segundo, quilômetros por hora, que é aquela velocidade que a gente está acostumado, igual a velocidade média. Nós podemos fazer a seguinte relação entre a velocidade angular e a velocidade linear, que é a velocidade como se ele estivesse indo em linha reta, né? Que é dada em metros por segundo ou quilômetros por hora, vai depender do estilo que o exercício pede. Mas vamos olhar aqui, ó, que o que a gente sabe? Que a velocidade, né, não é dada por ΔS dividido por ΔT, não é isso que a gente viu? Então vamos olhar aqui, ó. E a gente sabe que quando a gente dá uma volta completa na circunferência, você anda o comprimento da circunferência. Essa é a sua distância que você anda. E o comprimento da circunferência é dado por quem? Por 2π vezes o raio, né, dessa circunferência. Correto? E o tempo gasto para dar uma volta completa na circunferência, que é o ΔT, nós chamamos aqui de quê? De período, né? Divide por T. Beleza? Então, portanto, o que nós temos aqui, ó, de informações importantíssimas? Deixa eu pôr esse T aqui de vermelho. O que nós temos aqui de informações básicas? Quem que é esse aqui, ó? 2π dividido por período. 2π dividido por período. Isso aqui era quem? A velocidade angular, pessoal. Olha aqui, ó. Velocidade angular, que é o tal do ômega. Então, a velocidade linear é dado pela velocidade angular vezes o raio. Beleza? Guardem essa relação aqui, ó, no coração de vocês. Que a velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Beleza? Pessoal, outra coisa importantíssima aqui, ó, é se eu quero saber a função horária. Lembra da função horária lá do espaço, lá do movimento uniforme? S igual a S0 mais velocidade vezes tempo, que é o sorvete. A gente pode fazer o sorvete da velocidade angular, tá bom? Do movimento circular. Olha aqui, ó. Olha aqui. O Δθ não era o θ final menos o θ inicial? Então, o θ final a gente chamou de 2, o θ inicial nós chamamos de 1, beleza? θ2 menos θ1 dividido pelo ΔT. O ΔT não é o tempo final menos o tempo inicial. Então, vai lá. T2 menos, vamos pôr θ e θ0 aqui, tá? Só para a gente ter uma coisinha bonitinha aqui. Que é o final menos o inicial, né? O ângulo final menos o ângulo inicial. E o tempo. Tempo final menos o tempo inicial. Beleza? Pessoal, olha aqui, ó. No tempo inicial, que é o tempo na hora que você liga o cronômetro, você pode chamar ele de 0. Então você vem aqui, ó, passa a vara nele aqui, ó. Só vai ficar dessa maneira aqui, ó. Θ, então ângulo final menos o ângulo inicial, dividido pelo tempo. Beleza? Então nós vamos ficar dessa maneira aqui, ó. Ângulo final menos ângulo inicial, dividido pelo tempo. Se eu multiplicar cruzado aqui, ó, quando não tem nada embaixo, não vale 1. Se eu multiplicar cruzado, vai ficar 1 vezes isso aqui, né? Então vai ficar
θ final menos θ inicial. Isso tem que ser igual a t vezes ômega. T vezes ômega. Se eu pegar esse θ inicial e passar ele para lá, ó, se ele está negativo, ele passa o quê? Positivo, não é? Então, ó, vou ficar assim, ó. θ igual a t vezes ômega mais θ0. Só reorganizando isso aqui, eu vou ter a seguinte relação, pessoal. Olha aqui, ó. Que o ângulo final tem que ser igual ao ângulo inicial mais o tempo vezes ômega vezes o tempo, ok? Gente, essa relação aqui é a função horária do espaço angular. Função horária do espaço angular. Ou seja, o sorvete para o espaço angular. Olha aqui, ó, a relação. S, posição final, S0, posição inicial, mais velocidade, vezes o tempo. Olha lá, ó. S, ângulo. S, posição final, ângulo final. Posição inicial, ângulo inicial. Velocidade, velocidade angular. Tempo, tempo. Beleza, pessoal? Pessoal, olha aqui esse problema aqui, ó. Um ciclista pedala em uma trajetória circular de raio 5 metros com a velocidade de transição de 150 metros por minuto. A velocidade angular do ciclista em rádio por minuto é... Então tem aqui um ciclista, né, dando uma volta aqui numa pista circular, né, e a velocidade com que ele roda aqui é 150 metros a cada minuto. Beleza? Então ele pede o valor da velocidade angular. Sabemos que a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular é V igual a ômega vezes R, em que V é a velocidade linear, a velocidade que, se tiver um velocímetro marcando aqui, ó, é a velocidade que marca aqui no velocímetro, e a angular é a velocidade com que os ângulos mudam, né, com o tempo, ó. O ângulo vai mudando com o tempo. Essa é a velocidade angular. E ela depende de quem? Do R. Ok? Então vamos lá? Substituindo ali, ó, a velocidade linear vale 150. Massa. E o ômega? Não sabemos quem é. Qual o raio dessa trajetória? Ele fala que vale 5 metros. Então, só você pegar aqui para encontrar a velocidade angular, ó, pegar esse valor, passar para cá dividindo, né? Que você vai ter 150 dividido por 5. Você vai encontrar a velocidade angular. 150 dividido por 5, você vai encontrar 30, não é isso? 30 o quê? Não sei o que lá por minutos. Pessoal, o que ocorre? Lembrando que a unidade para os ângulos, né, o radiano, ela é uma unidade adimensional. Como ela não existe aqui, então você sempre tem que colocar o rádio, porque senão vai ficar sem nada aqui. Então por isso que nós colocamos rádios, para não ficar sem nada. Então aqui é o que? Rádio, tá? Aí você tem que colocar aqui, ó, rádio de radianos por minutos. Então, o que a velocidade angular fala? Que a cada minuto que passa, ele anda 30 graus. Desculpa. Ele anda aqui, ó, 30 aqui em relação aos ângulos, tá bom? Ele anda 30 radianos a cada minuto que passa. Beleza?